Para vocês aqui sobre a sua identificação, a nossa identificação, né, com o o outro tentou fugir ali, mas é assim mesmo, né. A identificação vai acontecendo devagarinho, voltou para o lugar. A nossa identificação com Jesus. Semana passada eu ia entrar num tópico que eu parei, porque senão ia alongar muito, e eu quero voltar nesse tópico, né, voltar com vocês, e sempre lembrando que esse processo, lembrando lá do início, a primeira mensagem, hoje já é a quinta mensagem sobre isso. Lá do início, eu iniciei falando sobre essa ação que o Espírito Santo está fazendo, né, esse trabalho que ele está fazendo em nós. Eu trouxe aqui uma imagem que era um escultor esculpindo uma imagem, a sua obra numa rocha, né, tecendo ali com o seu martelo e trazendo, ele adquiriu a rocha, ele adquiriu o direito de fazer isso, né. Ninguém chega na terra dos outros ou no bem dos outros e começa a esculpir a sua obra. Então, ele adquiriu a rocha, ele adquire o direito de fazer isso e agora ele começa a trabalhar. Então, é interessante a gente compreender isso, né, que você e eu fomos adquiridos por Jesus. A Bíblia diz que ele nos comprou para Deus, através do sangue dele. Então, você é propriedade de Deus, entenda isso no teu coração. Você é propriedade de Deus, o Filho de Deus é propriedade de Deus. É propriedade. E agora o Espírito Santo, esse escultor, está esculpindo Jesus na tua vida. Então, eu trouxe para vocês sobre essa ação do Espírito Santo, que através da sua reflexão, né, através de você refletir a glória de Deus, você é transformado aos poucos, até que cheguemos no final, onde seremos totalmente transformados e habitaremos na glória. Então, a gente tem isso aí no coração. Eu quero voltar aí daquele ponto, do ponto de Gálatas 5, onde Paulo fala a respeito da ação do Espírito Santo, não é? Olha só, Deus preparou todas as condições para que você passe por esta vida de forma relevante e vitoriosa. Aí você pergunta, como pastor, como Deus preparou? Nesses últimos tempos, vou chamar de últimos tempos, no sentido de período da graça, porque a Bíblia fala de dois últimos tempos. O primeiro, últimos tempos, uma das expressões para últimos tempos é o período da graça, da vinda de Jesus até o arrebatamento da igreja. E tem os últimos tempos, uma outra expressão para últimos tempos fala de últimos tempos hoje, sábado, domingo, ou esses últimos 2 dias e os próximos 2 dias. Então a Bíblia fala de duas formas falando sobre os últimos tempos. Pode ser de um longo período ou dos últimos, como a gente fala. Então, como a gente está expressando aqui. Então, nesses últimos tempos, falando do período da graça, não é? Deus preparou todas as condições. Primeiro, ele te gera de novo por meio da ação do Espírito. Depois ele te dá as ferramentas ou a condição, o meio pelo qual você possa passar por esta vida de forma relevante e vitoriosa. Pastor, é errado eu dizer que sou abençoado, não me sentir abençoado? Não, não é errado. Você está dizendo segundo a visão de Deus. É errado eu dizer que sou santo, sou justo e santo, tendo falhado em alguma coisa? Não, não é errado. Você está olhando segundo a visão de Deus. Porque com a visão de Deus, você imagine que o Espírito Santo está te transformando baseado numa imagem já pronta. Ele não está pensando no meio do caminho, cara, de acordo com o tamanho da cabeça desse menino, como ficaria melhor a orelha dele. Eu vou fazer uma maior e vou diminuindo até que chegue numa medida que seja estequiométrica, que combine com o perfil do crânio dele. Você imagine se a orelha fosse proporcional à cabeça. Tem gente que não voaria, né? Não, não. Mas o Fábio, eu não quero quase voar, né, Fábio? Não, você está sendo transformado na imagem de Jesus. Ele já tem tudo pronto.
Então não é errado você se ver como Deus te vê. Porque às vezes, pastor, não vou ser hipócrita dizer que eu amo sem estar sentindo amor. Não, você se move porque Deus disse se mova dessa forma. O Billy Graham diz assim, não, perdão, o Atmani, ore até você aprender a orar. Ore, ore, ore até você aprender a orar. Então, isso é muito legal, porque eu continuo fazendo isso, declarando isso, e acreditando nisso, declarando isso, e eu vou me tornando isso. Mas não é uma declaração ao vão, eu sou rico, eu sou rico, eu sou rico, porque alguém disse que eu sou rico. Não, não é porque o fato de dizer que eu sou membro da igreja não me torna uma cadeira, não é? Porque não é bíblico, é baseado nas verdades expressas por Deus. Por isso que é segundo a visão de Deus, segundo o que Deus pensa a nosso respeito. Então ele preparou as condições, sim, para que você viva de forma relevante e vitoriosa. A questão é, quem está disposto a se submeter a essa forma, esse modelo de Deus? Esse modelo de Deus, ele dá o pontapé inicial. Aqui em Gálatas 5,16, Paulo está falando sobre a força da carne e a força do Espírito, né? Esse combate que existe entre a carne e o Espírito, onde eu e você, podemos dizer, somos os juízes desse combate. Ele diz assim, que a carne combate contra o Espírito combate contra a carne, para que ambos não façam o que quer, o que porventura deseja. Aí o próximo verso diz, por isso eu digo para vocês, andai pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Esse de modo nenhum, você pode ter outra tradução que diz jamais. Ele está dizendo nunca, jamais. É como se você andasse num caminho onde não existe feitos da carne. Ele diz, como? Se eu andar no Espírito. Mas a palavra andar, eu peguei aqui, que está no verbo, no presente, no imperativo ativo, que é algo que eu entendo como uma ordem. Ou seja, todas as vezes que eu vou me desviar desse caminho, eu terei uma advertência, ou seja, uma voz, um aviso, um toque. Não vá pela esquerda, não vá pela direita. E Isaías, ele expressa isso lá. Quando você se desviar para a esquerda ou para a direita, ouvireis uma voz que vai te dizer, este é o caminho, andai nele. Por quê? É um imperativo, é um comando, é uma ordem. Andai no Espírito. Se você ouvir, se você for dirigido no caminho que o Espírito te conduz, por meio da verdade, ele jamais você vai satisfazer o desejo da carne. O que é o desejo da carne? Que é os desequilíbrios, né? A carne fala de uma mentalidade, carne fala do sistema caído, fracassado. Carne não fala apenas de pecado, gente, de erros que a gente comete, no sentido de pecado, coisa, nossa, pequei, que você sente como pecado. Carne fala de uma caminhada de fracasso, uma caminhada sem propósito. Sem propósito. Não é? Nós, por muito tempo, nós entendemos e permitimos que o entendimento sobre milagre é alguém dizer assim, nossa, fulano vive um casamento abençoado, que milagre. Você vê que coisa? Vocês já pensaram nisso? Que a igreja baixou o nível, os cristãos baixaram o nível, o entendimento cristão, a ponto de a pessoa estar vivendo um casamento e vão dizer, nossa, é um milagre. Você vê como o inferno tomou o governo, o domínio sobre as nossas vidas, não é? Agora, sobre as nossas vidas, não, sobre a vida dos cristãos, né? Porque sobre as nossas vidas, vamos nos destacar, a gente está saindo, arrancando isso das garras dele aí, desse engano do inferno, nas áreas onde ele ainda tem algum controle. Está tomando. Eu quero até falar uma coisa para vocês. De manhã, hoje, eu postei lá, gente, a respeito, 10 para as 10, né? Para quem recebe o grupo. E se alguém aqui não recebe ainda, fala que eu te ativo lá no grupo, no grupo de transmissão, que é o meu número mesmo. A gente aprender a disciplinar o espírito. Eu vi a Mar falando aqui já uns 2 ou 3 vezes que ela avisa, chegue 10 minutos antes. Essa questão da gente aprender a disciplinar o nosso espírito, né, com o horário, né, para as coisas espirituais, e você vai começar a descobrir que a tua vida, todas as áreas, fica mais leve nas disciplinas. Né? Agora você tem alguém que te assegura, ande comigo, ou te afirma, te garante que se você andar com ele, você jamais será escravizado de novo pelo inferno. Por que escravizado? Porque
o problema, eu comentei a semana passada que o problema que nós enfrentamos, que a igreja enfrenta, gente, que a humanidade enfrenta, não tem a ver com dinheiro. Não tem a ver com dinheiro, gente. O diabo estava disposto a dar tudo, todos os reinos para Jesus, se Jesus se prostrasse. Por que ele disse isso? Porque no momento que Jesus se prostrasse, a autoridade passaria para ele. É poder, é governo, gente. As pessoas estão lutando, matando e morrendo por causa de governo, por causa de poder. As pessoas não se importam. Vocês sabem que eu estava vendo esses dias um documentário sobre um jogador, e ele falando que ele entra nos restaurantes, em um monte de lugar, e ele não gasta dinheiro, não paga, porque as pessoas dão para ele. Né? Então, quer dizer, o que ele representa não tem nada a ver com a questão financeira. Só para vocês entenderem que a ação do inferno é assumir autoridade sobre a sua vida. É autoridade sobre a sua vida. Romanos 8, 26, foi onde eu voltei aí, ele diz assim, né? Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos como orar como convém. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, eu quero só fazer alguns comentários dentro desse verso, partindo dessa palavra fraqueza, né, que é asteneus. Eu já falei disso aqui. Essa palavra grega é asteneus, que significa, é uma palavra genérica que abrange todo tipo de fraqueza. Tudo que você entender como fraqueza, desde uma fraqueza para um erro, até uma fraqueza no sentido de, sei lá, doença, uma fraqueza física, uma fraqueza mental, seja lá o que for, asteneus vai na Bíblia. Fulano estava fraco. Fraco é porque não comeu, asteneus. Fulano estava fraco. Fraco é porque ficou doente, asteneus. Fulano foi fraco e tropeçou e caiu, asteneus. Então é uma palavra genérica, né? Que abrange todo tipo de fraqueza. Então eu coloquei ali a palavra genérica que abrange todo tipo de doenças, enfermidades ou áreas de sua vida que podem ser violadas com facilidade. Então diz que o Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas. A palavra ajuda, que é sinantilambanetai. É muito grande, uma palavra gigante, né? Pastor, por que uma palavra tão grande no grego? Vou falar para vocês. Primeiro, você imagine você pegar um conjunto de códigos que tem 40 mil códigos, que são as letras, né? E você vai transferir isso para outra nação, outra língua que tem 400 mil códigos. O português tem 10 mil palavras para a mesma coisa. Mas o grego, uma palavra só, fala de bastante coisa, né? Dizem que eu nunca li, não dá nem para ler, né? O negócio a língua japonesa, o idioma japonês, mas diz que cada palavra é um pensamento, cada frase é um pensamento gigante. Então, a pessoa pode falar e está falando assim, você é bonito, cheio de Deus, e um monte de coisa, né? Se bem que é um Deus. Sinantilambanetai é ajuda, a palavra ajuda. Por que ficou tão grande? Porque vamos pegar aí que o Espírito Santo, através, né, de Paulo, ele quis expressar, ou Paulo procurou expressar o que o Espírito colocou no coração dele sobre como o Espírito Santo ajuda. Quais as áreas que eu entendo que eu sou ajudado pelo Espírito Santo? Porque ele ajuda em minhas fraquezas. Não é? Porque eu não sei orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por mim com gemidos inexprimíveis. Pessoalize o pensamento no verso. Eu vou voltar aqui só para você ter ele pessoalizado, né? Ele diz assim, da mesma forma o Espírito me ajuda em minhas fraquezas, pois eu não sei orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por mim com gemidos inexprimíveis. Pessoalize isso para você ter legal no seu coração. Não é? Então, essa palavra ajuda, que é sinantilambanetai, a primeira palavra ali, que é o san, né? É parceria, cooperação. 2 Coríntios 6:1 fala disso, somos cooperadores de Deus, né? Cooperadores ou juntamente com Deus. Então fala de parceria, de alguém que está junto, que é alguém que caminha junto. Não é? Um dia o Henrique falou aqui que o Espírito estava fora do nosso lado, também, tanto dentro como fora. É aquela parceria constante. Eu posso contar com ele. Então, quando ele fala de ajuda, é alguém que em todo tempo eu posso contar com ele. É um parceiro para tudo. Parceiro para tudo.
A segunda ele sempre te conecta com outra pessoa. Sim, sum, não é? Sempre te conecta com outra pessoa. Você experimenta esta ajuda quando está cooperando com ele. Quando é cooperando? Quando eu mantenho aceso, ativo essa presença. Porque alguém pode precisar de ajuda, mas nunca contar com ajuda. Você concorda que se você for, como é que chama essa palavra quando alguém é individualista? Ele é o cara que sabe tudo? É uma palavrinha bem pejorativa, ruim. Bom, alguém vai ajudar, se aproxima ou está ali. Posso dar uma opinião? Não, tá bom. Então, essa pessoa não coopera com o Espírito Santo, porque cooperar com o Espírito Santo é crer que ele sabe mais. Sabe, vocês assistiram aquele filme Enrolados? Lembra que, como é o nome da mulher? Rapunzel? A cabeludinha? Rapunzel. Ela falava as coisas, a mãe dizia não. Mas por que mãe? A mamãe sabe mais. Porque o Espírito Santo sabe mais. Então, uma dependência de alguém que, ainda que eu tenha uma boa ideia sobre determinada direção, ele sabe mais. Porque ele não sabe apenas sobre o fato em si do presente, ele sabe exatamente o que isso vai produzir no futuro. Ele sabe exatamente onde isso vai levar. Então, você sempre experimenta essa ajuda quando você está cooperando com ele. O Espírito nos ajuda em nossas fraquezas. A palavra sim é cooperação. Descreve alguém, sim é parceria. Descreve alguém que é uma ameaça para a sociedade, que é socialmente contra tudo. Presta atenção, eu tenho um parceiro que é violento contra qualquer coisa que me ameaça. Contra qualquer coisa que me ameaça. Isaías o quê, gente? 49 ou 59? Deixa eu só abrir aqui. (49) Não, então é 59, então. Se não é 49, é que veio aqui um verso. 59, 19. Henrique, você consegue tirar e voltar aí? Diz assim: temerão, pois, o nome do Senhor desde o poente e a sua glória desde o nascente do sol, pois virá como torrente e impetuosa, impelida pelo Espírito do Senhor. Presta atenção, tem uma outra tradução que eu gosto. Alguém tem uma Bíblia aí, que a minha também está igual aí? Por gentileza, 59, 19, abre aí para mim. Pode abrir, pode ir. Eu quero só que vocês entendam, pegue legal esse verso de uma forma bem sobre essa ajuda, esse mover do Espírito. Quem encontrou, diga amém. Que é diferente desse texto, do verso aí. Alguém achou aí? Falar para vocês. Alguém tem uma Bíblia já usada aí, porque parece que a de todo mundo é nova, tá? Às vezes fica ruim. NVI? É diferente do texto, pastor? O verso? Pode ler alto, pode ler alto. Não, essa é muito parecida. É uma que diz assim, olha só. A RC. A segunda parte. Vindo o inimigo contra ele, como uma torrente impetuosa, o Espírito arvorará a sua bandeira. Ou seja, ele está dizendo assim, quando o inimigo se levantar contra você... Leia aí, Mar, pode ler alto, por favor. Presta atenção. Agora, fala uma coisa para mim. Qual a força... Obrigado, Henrique. Qual o poder ou força que você tem, ou eu tenho, ou nós temos, ou qualquer ser humano tem, para se opor a Satanás, se ele não tiver essa consciência de parceria do Espírito?
porque é o único capaz de se opor ao nosso inimigo e vencê-lo. É o único capaz. A Bíblia diz assim, olha, sujeitai-vos a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Às vezes as pessoas criam uma tônica em resiste ao diabo e ele fugirá, mas não há uma sujeição a Deus. E ele perde. Ele perde. E nós vemos um monte de gente derrotada que fica gritando dentro de casa. Eu consigo, vai dar certo, Deus é bom, Deus é bom. Mas não está sujeito, não tem um relacionamento. Porque quem arvorará a bandeira contra o inimigo é o Espírito Santo. Está aí, ó, descreve alguém que é uma ameaça para a sociedade, um cão bravo. Eu gosto, às vezes eu estou assistindo um filme, eu fico nesse negócio dessa loucura de estar vendo a ajuda de Deus. Hã? Isso aí, alguns anos atrás eu assisti um filme chamado Cão de Briga com Jet Li, que o cara anda... Hã? Faz tempo. Ô Maria. Tá andando demais com o Henrique. E chamado Cão de Briga, que o cara andava junto com ele, mas tinha que amarrar a cabeça dele, porque se soltasse ele partia para cima dos inimigos do chefe dele, não é? Então está falando que o Espírito Santo escreve alguém que é uma ameaça para a sociedade, alguém que anda com você, que não acata, não aceita suborno, não aceita ameaças contra a tua vida. Ele vai avançar para te proteger. A palavra o intercede por nós, não é intercede diante de Deus. Quem intercede diante de Deus por nós é Jesus. O Espírito Santo é diante do inferno. Porque a palavra intercede diante de Deus é alguém que põe a mão, é Jesus. Ele é o véu através do qual nós temos um contato com Deus. No caso do Espírito, ele é uma parede para o inimigo não te tocar. Diga graças a Deus por isso, pelo amor de Deus. Ele está entre, ele se opõe, não é? O lambano, ou lambanetai, na verdade é o lambano, eu pego, eu recebo, não é pegar de forma suave, é agarrar algo de forma violenta e puxá-la para si. É agarrar o seu problema, a sua dificuldade, a sua crise, a doença, a dor, a tristeza, a angústia, é agarrar para si de forma violenta. A palavra intercede, gente, que fala lá, o sentido da expressão no original é como alguém que se joga numa vala em seu lugar. É alguém que se sacrifica em seu lugar, é alguém que vai na frente em seu lugar, que põe o peito na frente, intercede. Com gemidos inexprimíveis é uma expressão de grito. Sabe, eu me lembro do menino que passou pela casa do japonês, o Marcelo Iada, que ele disse que fez umas aulas a gente perguntava se ele sabia artes marciais, ele falou assim, eu fiz só as primeiras aulas que era só o grito. Não é? Ele disse assim, porque o professor ensinava as primeiras aulas, que o grito tira o medo, ele disse. Tira a dor, Cássio. Lembra? Tira a dor, né? Tira a dor, não deixa sentir a dor. Então ele diz, eu aprendi o grito só, o resto eu não aprendi não, porque eu fugi da aula, não fui mais. Então os gemidos inexprimíveis é como uma chaleira que entra em ebulição e diz que assim é a ajuda do Espírito Santo em teu favor. Ele intercede por você, ele te ajuda em tuas fraquezas, ele se coloca na brecha, ele corrige, ele alinha. Qual é a vontade de Deus para a tua vida? É que você ande em sucesso, em vitória. Se você tiver uma vida com ele, uma caminhada com ele, ele garante sucesso. Ele garante sucesso. Por que a igreja anda fracassada? Por que a igreja anda dizendo que coisas naturais são sobrenaturais? Naturais, como eu disse, do casamento. O casamento deu certo. Nossa, um milagre. Porque perdemos a referência de verdadeiros milagres. Porque tem casamento aí de gente que nunca entrou numa igreja e está funcionando. É claro que está funcionando dentro de um padrão natural humano. Ele pode ser muito melhor. Eu digo para minha esposa que a gente pode ser muito melhor. Diga para a sua aí. Nosso casamento pode ser muito melhor. Infinitamente melhor. Que foi uma coisa criada por Deus. Falo para a Cláudia, a gente tem que
Ter sempre cuidar desse negócio. Lua de mel, ela tem que ser uma coisa que tem que durar. Ó, na idade do Vladimir, ainda. É bom saber que sem o Espírito Santo não somos nada. Estamos carregados de fraquezas. E o que é mais glorioso é que todos nós estamos qualificados para a ajuda do Espírito Santo. Porque é nas nossas fraquezas que o poder é aperfeiçoado. Aleluia. É bom saber disso, gente. É bom saber disso. Isso conecta, isso faz uma conexão onde tem que haver uma dependência. Gente, olha aqui, pega isso aqui, ó. Não é uma opção ser igreja sem o Espírito Santo. Não existe. Pastor, não, eu quero ser igreja. Seremos apenas um clube que está ensinando padrões morais corretos. Olha, não, fala por favor, fala muito obrigado, não xingue palavrão, não, isso aí. Seremos apenas assim, é verdade. É verdade. Mas isso eu aprendi, meu pai não era cristão, minha mãe não era cristã, meus pais não eram cristãos. Lá na roça, lá na Bahia, lá na Aliança, lá onde eles não estudaram, se alguém dava alguma coisa, diz muito obrigado. O mais velho chegava, dá a bênção, e não xingue palavrão, e não fale isso. Sem o Espírito Santo, seremos apenas povo de um padrão, aqueles padrões morais. Gente, a lei, se vocês olharem os padrões morais da lei, vocês vão dizer, cara, eu estou longe de ser um cristão. Porque fala de poder. A igreja fala sobre o poder de Deus atuando na terra através do corpo de Cristo que somos nós. Fala de poder, gente. Fala de dunamis ou dínamo. Poder criador, transformador de ambiente, transformador de nações. Fala disso. O Espírito é o agente que manifesta o poder de Deus sobre a igreja, mantendo-a como uma referência da autoridade de Deus na terra. Ele é o agente que manifesta o poder. É Ele. Você quer mudança na sua vida? Você quer mudança no seu exterior, no interior? É o Espírito Santo, gente. É Ele. É Ele que está tecendo, é Ele que está quebrando, arrancando e formando a tua imagem, essa nova pessoa. Se o Espírito Santo for excluído do meio da igreja, da vida de um ser humano, de um cristão, o poder desaparece e o inferno não responde ou se submete apenas à autoridade que a igreja recebeu. E é muito triste você saber que o filho é herdeiro, ele sabe que é herdeiro, mas não tem condição de desfrutar da herança. Não cresce, não amadurece. E a Bíblia diz que o menino, sendo herdeiro de tudo que o pai possui, mas enquanto ele é criança, ele está debaixo da tutela de um adulto. Ele não pode desfrutar. Então, uma criança, ele é o filho do cara mais rico do país, mas o celular que ele recebe é um celular de R$300, R$400, porque senão ele vai quebrar. A moto que ele recebe é uma bis, se ele tiver menos de 18 anos, nem moto recebe, se o pai for responsável. Vai andar de bicicleta. E o dinheiro que ele recebe é aquele dinheirinho para tomar café com os amigos, porque ele é criança. Está debaixo do governo de tutores, não é? Será apenas sem autoridade. Sabe o que tem, mas não usufrui disso. Com a autoridade é definido um território. Com o poder estabelecido um governo, entendam isso. Com a autoridade é definido o território. Você tem um documento que diz, esse território, então está definido. Agora, para estabelecer governo ali, quando as pessoas pisarem nos limiares, nos limites do território, saber que pertence a alguém, saber que alguém que manda, saber que alguém que governa, é com poder, não é com autoridade. É com poder. E a gente precisa fluir nisso. Na igreja, autoridade e poder andam juntos. Não dá para separar uma coisa da outra. Andam juntos. Muita gente separa o poder, quer ter só poder, mas não tem autoridade, porque não conhece a vontade de Deus. A autoridade, ela é operada através da vontade de Deus, do conhecimento da vontade de Deus. Então, isso é autoridade. Eu sei quem eu sou. Então, eu me movo como eu sou. Agora, eu preciso do poder para que quem eu sou se projete em nome de Jesus.
Então Jesus estabelece os discípulos, né? Jesus delegou a autoridade e o Espírito Santo manifesta o poder. Jesus estabelece agora a nova natureza e o Espírito Santo vem e derrama o poder. Eles eram nascidos de novo e Jesus disse: não saia de Jerusalém até que o poder seja derramado sobre vocês, capacitando vocês para avançarem. Senão não vai funcionar. Vocês vão ser derrotados, irão ser derrotados. Uma igreja que se move apenas por conhecimento de filiação não funciona. Não funciona. Gente, se a gente tirar, se a gente excluir o nosso relacionamento de oração, de comunhão com Deus, de oração em línguas, porque alguém censura, porque diz que é errado, porque diz que é demais, porque diz que é religioso, porque diz que é aquilo, vamos viver um povo simplesmente frio, gelado e misturado. Cara, sem diferença nenhuma. Quando tem o Espírito Santo, você faz a mesma coisa que as outras pessoas fazem no tocante à vida profissional ou como marido. Você tem a mesma aparência, aparentemente, para quem está de fora, mas um estilo diferente de realização. Eu costumo dizer, ninguém cria mais nada novo. Torna melhor o que já tem. É assim que os filhos de Deus fazem. Assim que aqueles que têm o poder faz, que vivem debaixo do poder. Lucas 9:1. Reunindo os 12, Jesus deu-lhes poder e autoridade, dunamis e exousia, para expulsar todos os demônios e curar enfermos. Não deu apenas autoridade, não deu apenas poder. Ele deu dunamis, capacidade de fazer, de criar, de mudar o ambiente, de chegar a estabelecer governo. E ousadia para chegar a ser o dono nos autorizou. Entenda que pobreza de bens é apenas uma pequena parcela da obra de Satanás, fruto do poder que ele exerceu sobre a vida de alguém. Porque as pessoas confundiram muito, quem tem dinheiro é crente. Pelo amor de Deus, em nome de Jesus, não permita que Deus, o Deus que nós servimos, o Deus que nós adoramos, o Deus bíblico, seja confundido com Mamon, que é o Deus, que é a riqueza manifestada. Não, manifestar, pessoalizada. Não, Deus é dono de tudo. E Ele quer e ama a prosperidade dos filhos dEle. Mas não é sinônimo de espiritualidade alguém que tem muito dinheiro. Não é sinônimo, gente. Senão Mark Zuckerberg era o cara mais espiritual do mundo. Era olhar para você e dizer assim, eis que eu vejo a profundidade do teu coração. Não é? Todos os estudos estão guerreando de alguma forma pelo direito de domínio. Todos e tudo. Tudo que tem fôlego está guerreando. Você compra um cachorro, pega um cachorrinho pequeno, leva para sua casa. Quando chega lá, ele marca o território, que é governo. Seu filho nasce. A Bíblia diz que a instituição vem dentro do coração da criança. Quando ela nasce, vem dentro, estutícia, tendência a tomar o controle. Está lá em Provérbios. Tendência a tomar o controle. Ela quer governar. É tanto que a Bíblia adverte sobre isso. A criança entregue a si mesma é a vergonha da mãe. Ou seja, a criança que estabelece o governo. Todos e tudo. Você acha que a guerra do feminismo... Pastor, o senhor é contra o feminismo? Não, eu sou contra o pensamento errado do feminismo. Não tem nada a ver com busca de igualdade. Hoje tem muitas mulheres ganhando mais do que os homens. Centenas delas. Então não tem a ver com igualdade. Tem a ver com poder. Governar. Tem a ver com governo. É isso que o diabo quer dos filhos de Deus. E Deus não troca. Deus não inverte, gente. Não inverte. Não inverte. Pode mudar tudo. A Bíblia não muda. A palavra de Deus é a mesma. Jesus disse, o céu que vocês veem, a terra que vocês pisam, passam. Mas as minhas palavras não vão passar. Entendam isso. Em nome de Jesus. Gênesis 1:26. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e esse tenha o quê? Domínio, governo. Quando você vai lá para o hebraico, é a palavra radar, alguma coisa assim. Sabe o que significa? Reine. No inglês, foi traduzido, uma das traduções é reine.
É por isso que o diabo não pode criar o que Deus criou para manifestar-se na terra. O diabo não pode criar alguém à imagem e semelhança dele. Portanto, ele não pode. Se alguém for possuído por um demônio, ele não vai conseguir ter um controle das suas faculdades, porque não foi feito o modelo, gente. Não foi feito o modelo. Então, ele não vai. Você já viu alguém possuído por um demônio? Ele fica meio maluco, meio. Porque não foi feito o modelo. Então, o que é que o diabo quer? Pastor, mas alguém que está dirigido pelo é só alguém demoniado? Não, gente. Mente tomada. Porque Efésios 2:6 diz que nós estamos assentados com Cristo em lugares celestiais. Sabe o que é que o diabo quer? Pessoa sentada no trono do governo de Jesus, no governo com Jesus, com a mente do inferno. Porque ele está brigando por poder. Pelo controle da sua vida. Pelo controle da sua vida. Quando eu vejo uma pessoa se rendendo a uma determinada enfermidade, a um determinado estilo de vida desgraçado e ruim, sabe? Sem lutar, sem se levantar, entregando os filhos sem guerreia, entregando o casamento sem guerrear. Gente, entregando o controle, não entregue o controle. Não, olhe para a pessoa do teu lado e diz, não entregue o governo ao inferno. Isso aí. Isso, agora fale, você está debaixo do governo de Deus. Isso aí, gente, o reino de Deus é o governo dele sobre nós. Um cristão pode estar debaixo de um governo satânico por não conhecer a liberdade que recebeu em Cristo. Pode estar debaixo, por não conhecer a liberdade que recebeu. É nova criatura, mas está debaixo do governo do inferno. O diabo está mandando, o diabo está dizendo, ele dobra a esquina, e o diabo vai para a esquerda, ele vai para a esquerda, para a direita, ele vai para a direita, porque ele não conhece essa liberdade que ele recebeu em Cristo. Também pode voltar para debaixo do mesmo governo, depois de ter sido liberto, por não preservar ou reter a presença do Espírito Santo. Porque não dá para manter governo sem poder. O Espírito Santo é que libera o poder para estabelecer o governo do reino. É o que Jesus diz. Não vá anunciar o reino sem o Espírito Santo. Lucas 4,18 diz, porque o Senhor me ungiu, ele me ungiu para estabelecer o reino. Atos 10:38, porque o Senhor foi ungido com o Espírito Santo e com poder, e andou fazendo bem, curando os enfermos, expulsando demônios, porque Deus era com ele. Mas Deus era com ele, mas ungiu ele com poder. Não se estabelece governo sem poder. Você quer assumir o governo da sua vida? Quer ver as coisas acontecerem? Quer ver frutificar? Sabe, Maria, a menininha que não tinha casado, que não tinha deitado com nenhum homem ainda, e o anjo chega para ela, que Maria. Já pensaram logo na Maria, né? Aí Maria, o que eu fiz? A mãe de Jesus. Como vai ser isso? Vou ficar grávida? Como vai ser isso? O anjo diz assim, o Espírito Santo te cobrirá. Agora pense, o Espírito Santo te cobrirá e você vai dar luz. Agora pense, o Espírito Santo morando dentro de você, quanto você pode frutificar? Sendo, o cara que habita dentro de você, tudo que você fizer funciona, tudo, se for frutífero e abençoador, né? O cara vai vender cocaína, pastor, o senhor falou, deu certo. Estou conseguindo vender 10 mil copos, envelopinho por dia, bem que o senhor falou. Eu tenho um amigo que, o Cássio, o menino na casa pegou na mão e orou para os caras darem certo no assalto, né, cara? Cada um faz a sua oração, ele diz, Senhor, ore para que a equipe funcione, dê tudo certo lá no assalto, eles voltem seguros para casa. Os caras abriram o olho, meu Deus. É verdade, gente, não é conversa não. É. Abençoar as biqueiras? Aí. Ai, misericórdia. Você entendeu, gente? A Maria diz, como eu vou poder gerar filhos se eu não me deito com homem? Ele diz, cara, eu estou falando de uma frutificação que vai trazer salvação. Presta atenção, é disso que eu estou falando. O Espírito Santo produz em você uma frutificação que redunda em salvação, em preservação, em vitória, em sucesso, em prosperidade, em saúde, em alegria, em família abençoada, em uma estrutura que você jamais, talvez jamais tenha pensado que poderia chegar. Ele te leva a esse lugar. Porque ele veio para isso.
Ele veio para isso. Onde o Espírito, olha só, 2 Coríntios 3,17, Paulo diz assim, quando alguém se volta para Deus, quando se volta para Deus, e a palavra lá voltar é conversão, olha só, arrependimento e conversão. Arrependimento é eu reconhecer que estou errado, conversão é me virar em uma direção. Quando alguém se vira, se volta, se converte, entra debaixo, ele diz assim, o véu é removido, e agora ele pode contemplar a glória do Senhor. E agora, como por um espelho, contemplando agora, refletindo a glória do Senhor, ele é transformado pelo Espírito, porque o Espírito é o Senhor. Então, quando alguém entra debaixo, sujeitar, você sujeita, o véu é removido, e agora ele pode enxergar, ver a glória do Senhor. E agora, contemplando, refletindo a glória do Senhor, ele é transformado de glória em glória, como que pelo Espírito. E aí ele entende que onde o Espírito é o Senhor, onde o Espírito está, o Espírito do Senhor está, porque ele é o Senhor, ali a liberdade. Quer andar em liberdade, quer andar livre, libere o fluir do Espírito através da tua vida. E nenhuma cadeia mais prevalecerá sobre a tua vida. O diabo pode até manifestar de alguma forma alguma coisa, mas será por de pouco tempo, de pouca duração, porque você tem um valente que guerreia as tuas causas e está disposto a avançar contra os seus inimigos como se fossem os próprios inimigos dele. Amém, gente? Dá uma salva de palmas para Jesus.